Olá, meu nome é Adriano dos Santos. Vou fazer nesse vídeo a apresentação sobre as regras do Simples Nacional que foram alteradas pela Lei Complementar 214 de 2025. Essas regras que sofreram modificação dessa lei complementar, algumas delas já vão entrar em vigor em 2026. Outras vão entrar em vigor em 2027 e tantas outras vão entrar em vigor durante o período de transição da reforma tributária. Por quê? Porque essas alterações estão ligadas direta ou indiretamente à reforma tributária, à necessidade de adaptar o Simples Nacional à reforma tributária, esse novo sistema tributário de consumo. Então, por isso, existem modificações previstas, além de outras questões não diretamente relacionadas, mas que já foram atualizadas no Simples Nacional. Então vai ser abordado aqui no vídeo, por exemplo, quando que inicia a obrigatoriedade do MEI emitir nota para todas as operações, quando que vai mudar o cálculo da receita bruta, que vai ter uma pequena diferença, vai uma mudança ali nessa questão do cálculo. Então o vídeo vai apresentar essas modificações, essas nuances. São várias mudanças, então aqui o foco é naquelas que vão afetar mais o dia a dia das empresas, são mudanças mais significativas. E também reforça-se aquilo que é previsto na Lei Complementar 214. Por quê? Porque existem outras leis em tramitação, tanto em relação à reforma tributária, projetos no Congresso para já fazer complementar essa regulamentação da reforma tributária, que vão alterar o Simples Nacional também, e outras leis esparsas que também pretendem alterar alguns critérios do Simples Nacional. Então o vídeo é gravado com base nas informações que estão em vigor, que estão vigentes, que vão ser aplicadas, considerando a Lei Complementar 214, mas depois podem existir outras atualizações, então é importante sempre se manter atualizado com essas mudanças, todas relacionadas à reforma tributária ou a outros aspectos também do Simples Nacional. Então, vamos passar aqui para apresentar as informações relacionadas às mudanças do Simples. Antes de iniciar a apresentação das novas regras referentes ao Simples Nacional, vale mencionar que esse vídeo é patrocinado pela Contributo Estudos Tributários e os cursos da Contributo sobre a reforma tributária têm várias edições já previstas, são cursos presenciais, cursos exclusivos com bem poucos participantes em cada treinamento, ou seja, as vagas são sempre limitadas para permitir um conhecimento mais amplo, mais adequado sobre a reforma tributária, essa mudança gigantesca no sistema tributário de consumo. Então, quem quiser fazer sua pré-inscrição, as pré-inscrições estão abertas para todo o curso, conhecer mais, ver vídeos de participantes e ver mais informações, basta acessar o site explica.contributo.com.br e obter informações sobre esse treinamento, que pode ser muito útil para todos os profissionais envolvidos na área tributária e empresários também, representantes de empresas que queiram conhecer mais as informações sobre a reforma tributária. Então vamos agora para ver as informações do que vai mudar no Simples Nacional relacionado à Lei Complementar 214. Então o primeiro bloco vai tratar das mudanças no Simples Nacional que entram em vigor em 1º de janeiro de 2026, que se aplicam ao exercício de 2026. Essas mudanças elas estão previstas no artigo 516 da Lei Complementar 214, que efetuou essas alterações em vários dispositivos ali da Lei Complementar 123. Então, é a Lei Complementar 214 alterando artigos da Lei Complementar 123. Vale destacar, caso seja visto lá na Lei Complementar 214, quando que esse artigo 516 entrava em vigor, a lei previa que ele entraria em vigor em janeiro de 2025, em 1º de janeiro de 2025. Ocorre que a Lei Complementar 214 ela foi aprovada no Congresso Nacional e redigida no final de 2024. Então, com a expectativa que ela fosse publicada ainda no ano de 2024. Contudo, ela foi publicada apenas em janeiro de 2025, foi sancionada e publicada apenas no ano de 2025. Então, essas mudanças do artigo 516, que teriam a vigência prevista, né, que iniciaram a sua vigência tecnicamente no momento da publicação da lei, a maior parte delas vai entrar em vigor só em 1º de janeiro de 2026. Por quê? Porque elas afetam direto ou indiretamente o valor dos tributos, a possibilidade de optar ou não pelo Simples Nacional. Então, como se trata de uma questão da anterioridade, também pelos prazos a cumprir de opção e tudo mais, as regras vão ser aplicadas, a maior parte delas, a partir de 2026. Inclusive, o Comitê Gestor do Simples Nacional já fez a atualização da Resolução 740, que trata dessas regras gerais do Simples Nacional, para se adequar a essas normativas. Então vamos lá, vamos conhecer as principais mudanças previstas ali que vão entrar em vigor já para o exercício de 2026. A primeira alteração é de certa forma, uma pequena ampliação no conceito de receita bruta para evitar polêmicas no enquadramento da empresa como ME ou como EPP. Então é uma alteração na redação do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Complementar 123, que tem a redação agora
da seguinte forma: considera-se receita bruta para fins do disposto no caput, que é justamente o enquadramento como IME ou EPP e os valores, os limites, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados, os resultados nas operações em conta alheia. Essa era a redação que estava em vigor até o exercício de 2025, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais. Foi ajustada a redação para apontar as demais receitas da atividade ou objeto principal das microempresas ou empresas de pequeno porte. Basicamente para evitar algumas dúvidas conceituais que existiam sobre quais receitas são consideradas para fins de apuração do teto de opção pelo Simples Nacional, na verdade o teto para enquadrar a empresa como ME ou EPP, né? Então, vale sempre lembrar que para optar pelo Simples, a primeira etapa é a empresa cumprir os requisitos para ser ME ou EPP e depois ela tem a faculdade de optar ou não pelo Simples Nacional se ela cumprir os requisitos para fazer essa opção ao regime diferenciado. Mas ela, se cumprir os requisitos CME e PP, ela pode não optar pelo Simples, ou ela pode não conseguir optar pelo Simples por outra vedação exclusiva, a opção, mas ela continua a ser considerada uma ME ou EPP. Então aqui foi só essa atualização para evitar polêmicas do que inclui ou não na receita da empresa para fins de identificação do total do teto, para ela poder ser enquadrada como ME ou EPP. Então, agora, toda e qualquer receita das atividades ou objeto principal das microempresas ou das empresas de pequeno porte, então qualquer receita da atividade, qualquer atividade que a empresa exercer vai considerar no cálculo da receita bruta, via, por exemplo, dúvidas da locação, se a empresa faz locação, se o objeto principal dela é locação, mas locação não é venda de mercadoria, tecnicamente não é preço de serviço. Agora foi feita essa redação mais ampla para indicar que toda e qualquer receita vinculada à atividade da empresa ou objeto principal inclui-se ali no cálculo para identificar o teto. No momento da gravação desse vídeo, em outubro de 2025, os tetos são 4.800.000 para ser considerado EPP e 360 mil para ME. Então, até 360 mil é ME, de 360 mil até 4.800.000 é EPP, acima de 4.800.000 a empresa não consegue se enquadrar nem como ME nem como EPP. Então, essa é a mudança, a ampliação do conceito de receita bruta, uma mudança pontual, mas pode afetar alguns contribuintes, não vai afetar de forma genérica a maior parte dos contribuintes que já que não havia polêmica sobre esse aspecto. Outra modificação é a inclusão da restrição para pessoa jurídica com filial no exterior. Ou seja, se uma empresa tem sede no Brasil, ela está sediada no Brasil, mas ela tem algum tipo de filial, sucursal, agência ou representação no exterior, ela não vai poder optar pelo Simples Nacional, porque ela deixa de ser considerada uma ME ou EPP. Então, ela deixa de ser considerada ME ou EPP, caso ela tenha qualquer tipo de filial, agência ou representação no exterior. É uma inclusão nova, isso não existia, né? Uma alteração, a inclusão do inciso 12 no parágrafo 4º do artigo 3º, que trata justamente dessa situação. Então, mesmo que a empresa tenha um faturamento menor que 4.800.000, mas ela tem algum tipo de filial, agência ou representação no exterior, ela não é mais considerada nem ME nem EPP e, por consequência, também não vai poder optar pelo Simples Nacional. Essa é uma outra alteração. Também houve ajustes nas obrigações acessórias e declarações. São vários ajustes pontuais na forma de enviar as obrigações acessórias, mas foi o principal a ser destacado é a inclusão dos artigos 25b na Lei Complementar 123 de 2026 para estabelecer o caráter declaratório de confissão da dívida da ZN-MEI. Então, para evitar qualquer dúvida se a da ZN enviada pelo MEI ela é considerada um documento constitutivo do crédito, se ela é confissão de dívida ou não. Então, foi incluído esse artigo para dizer que ela é o ato declaratório, que é a declaração justamente do MEI, ou seja, baseado nessa declaração única exclusivamente, é possível fazer a cobrança, a execução fiscal, o protesto, ou seja, isso constitui de fato aquelas dívidas mensais do MEI, a da ZN que é enviada todo ano. Também outras alterações referentes a declarações são feitas em outros dispositivos. Então, um dispositivo que previa apenas que não previa o artigo 25b, que é o artigo novo, foi incluído, foi feito alguns ajustes para essas obrigações acessórias e declarações. Mas o ponto principal aqui é para deixar claro que a da ZN-MEI ela é declaratória, ou seja, é uma confissão de dívida. Essa é uma alteração mais significativa, que é muito importante, atenção para essa alteração, que é relacionada ao cálculo da multa por atraso na entrega da PG10D. Então, quando todo final do mês, toda a competência, a empresa tem que fazer o envio na competência seguinte
da PG das D até a data do dia 20, a regra que vale pela resolução do comitê gestor, que é essa resolução que determina ali a data. Então, até essa data tem que ser feito o envio da PG das D. A redação que está em vigor até o final de 2025, em relação às multas, ela diz que se caso haja o atraso, essa multa é calculada em 2% sobre o valor total devido, e tem o valor mínimo ali de 50, mas 2% sobre o valor total devido por competência, limitado a 20, mas esse cálculo começa sempre, né, a regra até 2025, esse cálculo começa no primeiro dia do quarto mês do ano seguinte. Então, a empresa, caso ela atrasasse a PG das D de um exercício, de uma competência para outro, tecnicamente não aplicava essa multa, teria só a correção ali dos tributos. Agora, com essa alteração, o prazo da entrega da multa da PG das D é calculada a partir do dia seguinte ao término do prazo do envio. Então, por exemplo, se o envio da PG das D, desculpa, é dia 20 e a empresa não faz o envio da PG das D no dia 20, vai fazer o envio no dia 22, ela já vai ter 2% de multa aplicado sobre o valor dos impostos, porque é um mês ou fração. Então, já o cálculo é bem diferente em relação à aplicação da penalidade de multa, por isso que é importantíssimo a empresa evitar o atraso do envio da PG das D a partir de 2026. Então, vale destacar, o cálculo da multa começa a ser novo, a ser aplicado pela nova regra a partir de 2026, porque, apesar da lei, como foi comentado no início aqui na apresentação dessas regras de 2026, apesar da lei apontar que essa norma, essa penalidade seria aplicável a partir de 2025, como a lei foi publicada em 2025, não dá para aplicar no mesmo ano. Tem que respeitar o princípio da anterioridade, por isso que vai ser aplicada a partir das declarações feitas em 2026. Mas é um ponto que exige muita atenção. O atraso de um dia na entrega da PG das D já vai gerar multa de 2% sobre o total do valor dos tributos ali não declarados, e claro, vai ter o juro, multa, enfim, aplicáveis sobre os tributos não recolhidos. Aqui nós estamos falando justamente da multa punitiva, não da correção. Também foi alterado o parágrafo 3º do artigo 38A, que é o artigo que trata justamente dessa penalidade, da Lei Complementar 123, para estabelecer que se essa entrega é feita de forma voluntária pelo contribuinte, então o contribuinte esqueceu de encaminhar dia 20 e vai encaminhar dia 25. Então, quando ele encaminhar dia 25, ele já vai ter esses 2% de multa, essa multa fica reduzida em 50%. Além disso, é permitido que o fisco, né, as autoridades fiscais, comuniquem o contribuinte que ele esqueceu e fez esse atraso. Aí, se ele fizer o envio dentro do prazo de 10 dias depois dele ser cientificado dessa notificação, ele também tem um desconto ali no pagamento da multa, não é 50%, ele vai pagar o equivalente a 75% do valor da multa, um desconto de 25%, também ele vai ter essa possibilidade. Mas é um ponto fundamental para se ter atenção a partir de 2026, que a multa agora pode pesar um pouco mais em relação à PG das D, especialmente se o atraso for de 2 meses ali da competência, mudou justamente esse cálculo da multa. Então, atenção aos prazos de entrega da PG das D. Outra alteração também não é vinculada diretamente ao Simples Nacional, ou seja, não é uma alteração exclusiva do Simples, mas é importante mencionar que é a nota de serviço padrão nacional. Por que eu vou mencionar aqui apenas a nota de serviço, que é a nota de ISS, aquela nota emitida perante o município? Porque essa é uma nota que, diferentemente da nota de ICMS, que já tem trâmite de integração há bastante tempo, integração entre todos os fiscos estaduais e também compartilhamento de dados com a Receita Federal, também a nota de venda de mercadoria ou de prestações de serviço tributado pelo ICMS também sofre alterações, né? Vai sofrer alterações em razão da reforma tributária para ela ser unificada, mas é uma nota que já há um certo tempo passa por um processo de padronização a nível nacional e compartilhamento dessas informações. A nota de serviço é uma nota muito vinculada ao município, só que a partir de 2026, todas as notas de prestação de serviço vão ter que ser integradas a nível nacional, ou seja, vão ser compartilhadas com os fiscos do Brasil inteiro, e ela vai ter várias informações ali adicionais, não relacionadas apenas ao ISS, que é o tributo municipal. O layout da nota, o formato da nota vai seguir todas as regras nacionais e todos os municípios vão ser obrigados a aderir a essa nota padrão nacional, ou seja, as notas de todos os municípios vão seguir esse padrão. Pode ser, inclusive, que o município não tenha mais sistema próprio de emissão de nota e os contribuintes tenham que usar o emissor nacional da Receita ou integrar o seu próprio sistema de ERP, o seu sistema de nota, ou a sua empresa que ele utiliza para emitir nota com a nota padrão nacional.
enviar diretamente sua nota para o ADN, que é o Ambiente de Dados Nacional. Então é um ponto importantíssimo para destacar a mudança da nota de serviço padrão nacional. As empresas, todos os municípios, reforçam-se, vão utilizar esse padrão, vão utilizar esse layout e vão fazer essa integração. Isso exige uma atenção muito grande no preenchimento de notas, porque o que pode acontecer, né? O que irá acontecer? A empresa emitiu um número X de notas naquele mês, a informação vai estar lá registrada no banco de dados, né, no banco com todas essas notas que vai ser compartilhada, então a empresa vai ter que refletir esse total de emissão de notas lá no Simples Nacional, lá no PG das D. Então a empresa precisa ter atenção a esses detalhes, informações como, por exemplo, CNO da obra vão passar a ser exigidas em notas de construção civil, então é preciso ter muita atenção no preenchimento de notas de prestação de serviço, sempre em mente que ela não vai registrar mais apenas o ISS, ela não vai ser compartilhada apenas com o fisco municipal, ela passa a ser compartilhada com a Receita Federal também, e os fiscos estaduais também podem ter acesso a essa nota. E além disso, ela vai ter padrões nacionais. Então, se o contribuinte for emitir a nota, ele sentir uma diferença, sentir que houve uma determinada forma que ele estava acostumado a preencher não foi aceita, que ele vai ter que precisar fazer alguma adaptação, isso, na maioria dos casos, não vai ser uma culpa do município. Isso vai ser uma necessidade do município de aderir a essa nota padrão nacional e padronizar a forma de emissão. Então, essa não é uma mudança específica ao Simples, vai afetar todas as empresas, mas é importante destacar nesse ponto também uma alteração já em 2026, essa unificação, essa padronização da nota de serviço. Bom, essas são algumas mudanças que vão acontecer em 2026, as principais, e muitas outras mudanças vão acontecer em 2027. Algumas já vão ter efeitos técnicos, né, efeitos práticos ali no decorrer de 2026. Então, quais são essas mudanças? Essas mudanças que vão ser tratadas aqui, elas estão previstas no artigo 517 da Lei Complementar 214 e esse artigo passa a ter efeito, ele já está em vigor, mas ele passa a ter efeito a partir de 2027. Então, quais são essas mudanças? Aqui são mais alterações previstas, mas vai ser feito aqui o destaque das principais, daquelas que vão ter uma afetação maior no dia a dia das empresas. A primeira mudança que vai ser mais significativa em relação à comparação com as regras atuais é a inclusão do IBS e da CBS no Simples Nacional. A partir de 1º de janeiro de 2027, ou seja, a partir da competência de janeiro de 2027, as empresas, quando forem declarar o seu serviço, a sua venda de mercadoria, suas atividades lá no Simples Nacional, vão começar a identificar o recolhimento de IBS e CBS nos boletos, nas guias de recolhimento do Simples Nacional. No DAS, no documento de arrecadação. Por quê? Porque a partir de 2027 os anexos do Simples já vão começar a ter o cálculo do IBS e da CBS. Eles vão começar a ser apurados. Nos anexos, por exemplo, a partir de 2027, e esses anexos foram alterados pela Lei Complementar 214, então já está previsto esses anexos na Lei Complementar 214, eles vão entrar em vigor, vão ter efeito a partir de 2027. Não vai ter mais, por exemplo, a partir de 2027, a previsão da COFINS, do PIS/PASEP e do IPI, né, naqueles anexos em que tinha a previsão do IPI, mas apenas a CBS. Então, COFINS, PIS/PASEP não vão aparecer mais, né? Já pode ter, comparar os anexos lá, vai ter apenas a CBS. Vai continuar a ser previsto ainda o cálculo de ICMS e ISS durante a transição, porque da reforma, esses tributos ICMS e ISS na reforma tributária eles têm uma transição mais longa, até 2032. Mas em 2027 já vai ter indicação de uma alíquota de IBS, uma alíquota bem pequena, que vai ser incluída em cada anexo. Só para tranquilizar, vamos dizer assim, em relação a se isso é mais tributo a ser pago ou não, basicamente as alíquotas previstas de IBS mais CBS, ou seja, nos anexos a partir de 2027, somando IBS e CBS, isso vai ser igual à soma do que teria os outros tributos que vão ser extintos. Então, se naquele anexo tinha apenas COFINS e PIS/PASEP, que não era uma atividade de indústria, né? Ou seja, tinha COFINS e PIS/PASEP, a soma de IBS mais CBS é exatamente a soma que estava prevista de COFINS mais PIS/PASEP. Então, não vai ser uma alteração, um aumento da carga tributária, vai ser só uma troca dos tributos ali envolvidos. 2027 e 2028 vai ser assim, 2029 aí já começa a ter uma alteração mais significativa, porque vai reduzindo ISS, vai reduzindo ICMS e vai entrando IBS, mas aqui como foca 2027, em 2027 não vai, basicamente é uma troca, né? Os percentuais que são de COFINS, PIS/PASEP e IPI somados daquele anexo vão dar lugar à soma de IBS e CBS nos mesmos percentuais. Então, essa é uma mudança que vai aparecer mais de cara ali, a inclusão do IBS e da CBS a partir de janeiro de 2027. Outra mudança que entra em vigor em 2027, também é uma mudança interessante, é a mudança no cálculo da receita bruta
dos últimos 12 meses. Então, a partir da competência de janeiro de 2027, a receita bruta vai ser calculada considerando os 12 meses anteriores ao mês antecedente à declaração. Então, vamos pegar lá a competência de janeiro de 2027. Pela regra que vai vigorar até 2026, né, pela regra atual, como é que faria o cálculo como é que se chegaria na receita bruta dos últimos 12 meses lá em janeiro de 2027 para se apurar as alíquotas do Simples Nacional? Pegaria a soma do faturamento da receita da empresa de dezembro de 2026 até janeiro de 2026. Essa é a regra atual vigente, a regra que vai constar até final de 2026. A partir de 2027, então na competência de janeiro de 2027 aqui nesse exemplo, o cálculo não vai ser esse. Qual que vai ser o cálculo? Vai ser considerado para janeiro de 2027 a receita bruta referente à soma entre novembro de 2026 e dezembro de 2025. Ou seja, vai sempre ser os 12 meses contados a partir do mês anterior ao mês antecedente. Então, é uma pequena alteração. O que isso vai facilitar para as empresas? A partir de 2027, as empresas vão saber, na competência de janeiro de 2027, por exemplo, o empresário, o contador, enfim, vai saber qual que vai ser a alíquota dele em fevereiro de 2027. Por quê? Porque em fevereiro de 2027 ele vai considerar aí sim dezembro de 2026 e janeiro de 2026, porque ele vai calcular 12 meses a partir considerando o mês anterior à competência antecedente à declaração. Então essa é uma alteração no cálculo da receita bruta que entra em vigor em 2027. Tá? Como ela está prevista no artigo 517, ela entra em vigor em 2027. Então, essa mudança em 2026 continua o cálculo da RBT12 como é a regra atual, vigente em 2025, só em 2027 que ela se altera. Outra mudança que também vale a partir de 2027 é o fim do regime de caixa. A redação do artigo 18, parágrafo 3º da Lei Complementar 123, que atualmente permite que a empresa opte entre a receita oferida e a receita recebida, de fato, naquele mês, ela vai ser alterada e a empresa não vai ter mais essa possibilidade, ela vai ter que sempre considerar a receita oferida, ou seja, o regime de competência. Então, a partir de 2027, não vai existir mais a possibilidade do regime de caixa para empresas do Simples Nacional. 2026 vai ser o último ano, o último exercício, em que a empresa vai poder escolher entre o regime de caixa e o regime de competência. A partir de 2027, vai se aplicar sempre o regime de competência em razão dessa mudança lá na redação do parágrafo 3º do artigo 18, essa mudança que passa a ter feito a partir da competência, a partir do exercício, né, do ano calendário de 2027. Em relação ao MEI, tem duas alterações significativas em relação ao microempreendedor individual que vão entrar em vigor a partir de 2027. A primeira e mais importante é que o MEI ele passa a ser obrigado a emitir nota para todas as operações, seja de prestação de serviço ou de venda de mercadoria. Ou seja, mesmo que ele venda para pessoa física ou preste serviço para pessoa física, ele vai estar obrigado a emitir o documento fiscal para registrar sua operação. Então o MEI, a partir de 2027, de 1º de janeiro de 2027, ele tem que emitir nota fiscal para todas as operações. A regra que vige em 2025, que vai valer até 2026, é que o MEI é dispensado de emitir a nota para a pessoa física, a não ser que a pessoa física peça a nota para ele. Então o MEI ele tem essa dispensa de emissão da nota para a pessoa física. A partir de 2027 ele não tem mais nenhum tipo de dispensa para emissão da nota. Ele passa a ser obrigado a emitir a nota, assim como todo e qualquer contribuinte que não seja MEI, né? Ele vai cair na regra geral, vamos dizer assim, da emissão de nota, ele passa a ser obrigado a emitir e registrar sua operação por meio de nota fiscal a partir de 1º de janeiro de 2027, com alteração que vai ter lá no artigo 26, parágrafo 6º, inciso 2, já previsto na Lei Complementar 214. Também a partir de 2027, o MEI vai ter novos valores mensais a recolher. 2027 e 2028, ele vai acrescer R$1 ao valor que ele recolhe. Então, ele vai somar a contribuição previdenciária, se ele for venda de mercadoria, mais R$1, e mais R$1 de IBS e CBS. Se ele for prestação de serviço, ele vai contribuição previdenciária, mais os R$5 referente ao ISS, né, da prestação de serviço, mais R$1 referente ao IBS e a CBS. 2027 e 2028 vai ser esse cenário. A partir de 2029 começa uma alteração, um cálculo um pouco diferente, vai mudar também o valor até 2032 e em 2033 também já está previsto um valor por MEI que vai ser menor do que o valor previsto atualmente para esses tributos, né? Então vai ter uma mudança ali no MEI nessa situação. Mas a partir de 2027, que é o foco aqui, o MEI vai acrescer R$1 no valor da sua mensalidade dos tributos, né? Do seu valor mensal, além do que ele já paga relacionado à contribuição previdenciária, mais ISS, ICMS, depende do tipo ali de atividade ou do ele exercer as duas atividades, mais R$1, que é a soma do IBS mais da CBS previsto para o MEI em 2027.
Então, essa é uma alteração também relacionada ao MEI, que vai entrar em vigor em 2027. Vale destacar, 2026 não altera, o valor segue o mesmo padrão aplicável em 2025. Outra alteração que vai ser muito significativa em relação ao Simples Nacional, vai ser aplicada a partir do exercício 2027, é o momento de opção ao Simples Nacional. Quando a empresa abre e inicia atividade, empresa nova, a regra continuará sendo a mesma, ela vai poder optar no início da sua atividade. Agora, quando a empresa já está em atuação, né, então a empresa já existe, ela não optou pelo Simples Nacional no início da sua atividade, ou eventualmente ela saiu do Simples Nacional, seja por exclusão, ou seja por vontade própria, e agora ela quer retornar pelo Simples Nacional, como é que funciona a regra para essa opção? Em 2025, que vai funcionar também por exercício de 2026, para o ano calendário de 2026. Ela faz essa opção, ela demonstra esse interesse, ela faz o pedido para optar pelo Simples ou reoptar em janeiro. Então, em janeiro do ano que ela quer optar. Então, em janeiro de 2026, ela vai manifestar o interesse dela optar ou não pelo Simples Nacional durante todo o ano de 2026. A partir da competência 2027, essa manifestação da opção vai ser feita em setembro do ano anterior. Então, a empresa que em 2026 não esteja no Simples Nacional e queira optar pelo Simples Nacional no ano calendário de 2027, ela vai ter que manifestar isso no sistema da Receita, né? Vai ter que entrar no sistema da Receita e solicitar a sua, a sua opção ao Simples Nacional na competência de setembro de 2026. Isso vai valer para os exercícios seguintes também. Então, lá em 2028, a empresa que quiser optar vai ter que fazer o pedido em setembro de 2027. Então, essa regra ela já está estabelecida, inclusive a lei complementar 214 estabelece, né, na alteração que ela faz na 123, deixa expressamente indicado isso, que vai ser em setembro de 2026 que vai ter que ser manifestado o interesse de optar pelo Simples no calendário de 2027 e nos demais anos vai ser sempre em setembro. Então é um ponto que exige atenção das empresas. Quando virar o exercício agora em 2026, quem não optar pelo Simples e quem pretender optar pelo Simples lá em 2027 precisa ter atenção para fazer isso em setembro, porque daí vai ser a nova data, um novo marco que vai ser aberto os prazos para a empresa fazer a opção, solicitar a sua opção ao Simples Nacional. Então, atenção a esse ponto. Vale destacar, mais uma vez, que em 2025 continua para o exercício, né, por no calendário de 2026, no caso, continua essa opção a ser feita até o mês de janeiro, segue a regra aplicável que foi aplicada em 2025, é para o exercício de 2027. Então, para quem quiser optar pelo Simples em 2027, né, não esteja no Simples em 2026, ou seja, eventualmente ele excluído, ele vai ter que fazer essa manifestação de opção lá em setembro. Então, atenção a esse detalhe, isso vai mudar todos os fluxos também de notificação, exclusão do Simples Nacional, é importante ter muita atenção, claro que isso ainda vai ser regulamentado pelo comitê gestor, como que vai funcionar essa mudança, né? Então essa regulamentação provavelmente vai ser atualizada lá no início de 2026 para permitir justamente essa análise, mas é um ponto de atenção porque essa data está prevista na lei. Outra questão, essa completamente nova, que também vai exigir atenção dos optantes do Simples Nacional, é relacionado à escolha de recolher o IBS e CBS dentro do Simples ou fora do Simples Nacional. Essa é uma mudança diretamente vinculada à reforma tributária, porque acontece os optantes do Simples de forma muito sucinta, de forma muito resumida, né? O objetivo aqui não é explicar os efeitos diretos ali da reforma tributária no Simples Nacional, mas de forma muito resumida, o optante do Simples Nacional não vai poder usar os créditos de IBS e CBS dos produtos que ele adquire. IBS e CBS, que são os novos tributos da reforma tributária, são tributos não cumulativos, então tudo que a empresa comprar ela vai ter crédito para utilizar para pagar o IBS e CBS, o optante do Simples não vai poder usar esses créditos. Tá? Então pode ser que para muitos contribuintes do Simples, muitos mesmo, para uma quantidade significativa de optantes do Simples Nacional, pagar IBS e CBS dentro do Simples vai ser ou mais caro ou prejudicial ao seu negócio, porque ele não vai jogar créditos de IBS e CBS para quem adquirir seu produto ou seu serviço. Então, foi criada, né, a própria Constituição já garantiu isso, a Lei Complementar também estabeleceu, e a Lei Complementar 214, ela já prevê, inclusive, essas alterações lá no artigo 13 da Lei Complementar 123, que vão começar a ter efeitos a partir de 2027, de que o optante do Simples Nacional ele pode se manter no Simples em relação aos tributos que não são afetados pela reforma tributária de consumo, ou seja, ele pode recolher imposto de renda, a CSLL e a CPP, se não tiver no anexo 4, né, se ele estiver dentro dos anexos ali que a CPP está embutida, ele pode recolher esses tributos dentro do Simples Nacional, mas ele pode optar por recolher o IBS e a CBS fora do Simples Nacional. Então ele vai ter essa opção. Como a CBS entra em vigor
de fato já na alíquota definitiva dela em 2027, essa possibilidade já vai estar disponível ao optante do Simples para o exercício de 2027. E ela não vai acontecer para cada ano, mas sim para cada semestre. Então, o optante do Simples ele pode, num determinado semestre, por exemplo, de janeiro a junho de determinado ano, escolher recolher o IBS-CBS fora do Simples Nacional. Mas no outro semestre ele pode desejar recolher de novo o IBS-CBS dentro do Simples Nacional. Então vai ser uma análise semestral que o optante vai ter que fazer, em que momento que ele vai manifestar o seu interesse de recolher o IBS-CBS dentro do Simples ou fora do Simples. Em setembro do ano para aplicar para o primeiro semestre do ano seguinte, em abril do ano corrente para aplicar no segundo semestre daquele mesmo ano. Então, em setembro de 2026, o optante simples, além mesmo que ele não vá fazer a reopção, porque ele já é optante, né, ele precisa manifestar o seu interesse em recolher o IBS-CBS dentro ou fora do Simples Nacional. Então esse é um ponto importante que vai exigir muita atenção também. Claro que aqui é um resumo, porque a reforma tributária é gigantesca, a mudança é gigantesca, não é possível explicar aqui em poucos minutos o efeito que vai ter no Simples, então é preciso entender se é mais vantajoso recolher fora ou não, como é que o optante vai fazer isso. O importante é que é só destacar que ele vai ter essa opção, ele vai ter que tomar essa decisão a cada semestre. Muito provavelmente ele não vai ter que manifestar em cada semestre se ele quer recolher ou não, ele vai só a cada semestre manifestar se ele quer voltar para o Simples para recolher o IBS-CBS ou passar a recolher fora do Simples Nacional. Isso ainda vai ser regulamentado também pelo comitê gestor, mas é importante destacar que isso já começa a partir de 2027 e em setembro de 2026 também pode ser que já seja interessante para a empresa analisar se não é mais vantajoso para ela recolher o IBS-CBS fora do Simples. Bom, esse é o vídeo, a apresentação aqui das informações. O que é importante nesse momento em relação ao Simples e também à reforma tributária? Manter-se atualizado. São muitas mudanças, muitas alterações. A reforma tributária é uma mudança significativa. O foco aqui foi o Simples Nacional, para questões que não afetam diretamente a reforma ou que estão diretamente vinculadas à reforma, mas são mudanças que vão acontecer com frequência nas regras tributárias brasileiras nos próximos anos, durante todo o período de transição, e há muitos projetos de lei, há muitas regulamentações, uma alterando, por exemplo, já tem projeto de lei para alterar a Lei Complementar 214, que foi aqui abordada. Então é importantíssimo os profissionais que atuam na área, os empresários, aqueles que atuam nos setores fiscais das empresas, se manterem sempre atualizados sobre as questões da reforma tributária para poderem repassar a informação e compreender também o funcionamento desse novo sistema. Esse era o vídeo, essa era a apresentação das principais mudanças do Simples Nacional já previstas para os próximos 2 anos.